O avanço aliado na segunda metade do ano de 1944 criava a impressão de que a guerra poderia terminar rapidamente. As forças alemãs recuavam em várias frentes, cidades francesas voltavam ao controle dos aliados, e a sensação de que o fim estava próximo tomava conta de unidades inteiras. Esse cenário alimentou a confiança de comandantes que buscavam uma ação capaz de romper, de forma decisiva, as defesas do Reich. Nesse contexto, surgiu a operação que ficaria conhecida como Market Garden. A proposta partia do Marechal Bernard Montgomery, que defendia ser possível encerrar a guerra naquele período, ao lançar um ataque concentrado pelo território holandês. O objetivo era atravessar uma cadeia de rios importantes e abrir caminho para a região industrial alemã. A operação dividia-se em duas partes: o lançamento de tropas aerotransportadas responsáveis por capturar pontes e o avanço terrestre, que deveria seguir por um corredor estreito para unir-se a essas unidades. A ideia parecia simples, mas exigia precisão no tempo e coordenação entre todos os setores envolvidos. A queda das tropas aerotransportadas ocorreu sob clima favorável. Aviões cruzaram o céu e paraquedas se abriram sobre áreas rurais e pequenas cidades holandesas. Muitos moradores saíram das casas para observar, pois acreditavam estar presenciando o início da libertação definitiva. As unidades americanas ficaram encarregadas das pontes mais ao sul, enquanto a divisão britânica pousou mais ao norte, perto da cidade de Arnhem. Essa última posição seria a mais difícil e também a mais decisiva para o sucesso do plano. Os problemas começaram logo após o pouso. As zonas de lançamento estavam afastadas da principal ponte de Arnhem, o que obrigou os britânicos a avançar por terreno urbano, sem apoio pesado. Os rádios apresentaram falhas contínuas, impedindo a comunicação eficiente entre as unidades. Além disso, informações ignoradas nos dias anteriores mostraram-se corretas, pois forças blindadas alemãs estavam presentes na região, reorganizando-se após combates recentes. O avanço britânico foi dividido. Uma parte das unidades seguiu pela estrada principal, enquanto outra avançou por bairros residenciais. O batalhão, liderado pelo coronel John Frost, conseguiu chegar até a extremidade norte da ponte. Ali, estabeleceu posições defensivas e enviou a confirmação de que o objetivo inicial havia sido alcançado. O restante da divisão, no entanto, enfrentava resistência crescente. Blindados alemães surgiam com maior frequência. Patrulhas ocupavam prédios altos e a progressão dos britânicos diminuía. Enquanto isso, ao sul, o avanço terrestre do corpo britânico enfrentava obstáculos contínuos. O corredor por onde deveriam avançar era estreito, ladeado por áreas alagadas e vilarejos pequenos, o que dificultava o deslocamento. Tropas alemãs realizaram contra-ataques constantes, cortando a estrada em vários pontos, e obrigaram os britânicos a perder tempo reabrindo o caminho. O nome que os soldados deram ao trecho, Estrada do Inferno, sintetizava a dificuldade de mantê-lo aberto. Na ponte de Arnhem, o batalhão de Frost resistia isolado. Os alemães iniciaram ataques com armas automáticas, morteiros e blindados leves. As casas ao redor queimavam lentamente, e a fumaça dificultava a visão e a comunicação entre grupos. Com o passar das horas, as munições e os suprimentos diminuíam. Ainda assim, mantinham a defesa, pois acreditavam que o avanço terrestre chegaria a tempo. Civis holandeses tentaram ajudar sempre que possível. Alguns traziam água e comida escondidas em cestos, aproveitando momentos de calmaria. Outros ofereciam informações sobre posições alemãs. Muitos morreram durante essas tentativas, pois a presença das tropas aerotransportadas representava esperança após anos de ocupação. A luta pela ponte não era apenas um confronto entre exércitos, mas também um momento em que moradores comuns colocavam suas vidas em risco. No setor americano, a captura das pontes ao sul encontrou resistência variada. Em algumas localidades, a presença alemã era leve. Em outras,
Os americanos enfrentaram combates prolongados. A maior dificuldade surgiu na cidade de Nijmegen, onde era necessário controlar uma ponte sobre um dos principais rios da região. Para avançar, os americanos realizaram uma travessia improvisada em barcos de lona, remando sob fogo inimigo e sem proteção. A travessia foi bem sucedida, permitindo que a ponte fosse tomada, mas o tempo perdido reduziu ainda mais as chances de alcançar Arnhem antes do colapso britânico. Com a ponte de Nijmegen sob controle, os blindados britânicos voltaram a avançar. Porém, a distância até Arnhem ainda era grande e os ataques alemães continuavam atingindo o corredor. Cada recuo exigia reorganização e a progressão, que deveria ser rápida e constante, tornou-se lenta e fragmentada. Enquanto isso, o batalhão de Frost continuava resistindo. No quarto dia, as posições defensivas estavam quase destruídas. Os britânicos ocupavam ruínas de casas e uma pequena área próxima à entrada da ponte. Feridos eram mantidos em prédios danificados, com pouco material médico disponível. Frost, mesmo ferido, tentava manter o comando. A situação era insustentável. Havia pouca munição, nenhum suprimento, comunicação falha e cerco fechado. No quinto dia de combate, cercados completamente, muitos soldados foram capturados. Alguns grupos tentaram escapar pelas margens do rio, mas poucos conseguiram. A ponte permaneceu em mãos alemãs, e essa era a peça essencial que definia o sucesso ou o fracasso da operação. Sem ela, o corredor aliado deixava de existir como rota estratégica. Quando o corpo britânico finalmente se aproximou de Arnhem, encontrou apenas fragmentos da divisão aerotransportada. A retirada das unidades remanescentes ocorreu durante a noite, sob chuva e fogo inimigo. Botes improvisados atravessaram o rio levando sobreviventes, embora muitos desses botes tenham sido atingidos. A escuridão ocultava parte do cenário, mas não diminuía a sensação de derrota. A divisão aerotransportada havia sido praticamente destruída. A população holandesa ao norte do corredor pagou um preço alto após o fracasso da operação. As autoridades alemãs impuseram restrições severas, interromperam abastecimentos e realizaram represálias. O inverno seguinte tornou-se conhecido pela fome generalizada e muitos morreram. O fracasso militar trouxe consequências diretas para civis que aguardavam a libertação. Análises posteriores mostraram que a operação foi construída sobre expectativas que superavam as capacidades logísticas e táticas disponíveis. A distância das zonas de lançamento, a presença de unidades blindadas alemãs, as falhas de comunicação, a dependência de um corredor estreito e a falta de tempo adequado foram elementos que contribuíram para o desfecho. Montgomery afirmou mais tarde que o plano havia sido, em grande parte, bem sucedido, mas essa avaliação não foi aceita pela maioria dos historiadores. Ainda assim, não se pode ignorar a determinação dos soldados envolvidos. Muitos avançaram ou defenderam posições, mesmo sabendo que as chances diminuíam com o passar das horas. Há relatos de civis que ocultaram feridos, dividiram comida escassa e mantiveram esperança em condições extremas. A história da operação não pertence apenas a comandantes, mas a todos que estiveram presentes. Hoje, cidades como Arnhem e Nijmegen preservam memoriais e cemitérios que recordam aqueles dias. Caminhar por esses locais permite ver as marcas da luta. Edifícios reconstruídos ocupam o espaço das ruínas do período, e moradores mencionam não apenas a presença militar, mas também o impacto humano que se estendeu por décadas. A Operação Market Garden permanece como um estudo claro sobre o risco de confiar mais na intenção do que na execução. Mostra que a guerra depende de logística, comunicação e adaptação constantes. Também evidencia que coragem não substitui planejamento adequado, embora registre a força de grupos que lutaram até o limite. O que resta dessa história é a memória de soldados e civis que enfrentaram circunstâncias extremas. A ponte de Arnhem, reconstruída e renomeada em homenagem ao comandante britânico que liderou a defesa inicial, tornou-se símbolo desse episódio. Cada ano, cerimônias locais relembram aqueles que lutaram ali, e o eco dessa lembrança permanece. A operação encerrou-se sem alcançar o objetivo proposto, deixando um saldo de perdas humanas e estratégicas que marcou todos os envolvidos. O recuo das unidades sobreviventes mostrou que a resistência alemã permanecia firme.
e que a guerra ainda exigiria tempo, planejamento e recursos. As áreas libertadas parcialmente permaneceram sob risco, enquanto a população civil da região mais ao norte enfrentou meses de privação, resultado direto do fracasso da ofensiva. O exame posterior demonstrou que decisões baseadas em otimismo excessivo e informações incompletas comprometeram o plano. Os soldados envolvidos cumpriram suas ordens sob condições difíceis, mantendo disciplina mesmo quando as possibilidades diminuíam. Civis holandeses também se arriscaram para auxiliar os combatentes, e suas ações tornaram-se parte central dessa experiência. Hoje, a memória desse episódio está preservada em pontes, monumentos e cerimônias locais. Caminhar por esses lugares permite compreender o impacto da operação tanto no curso da campanha quanto na vida de milhares de pessoas. A história segue como um lembrete de que decisões em tempo de guerra exigem análise rigorosa, comunicação clara e atenção às limitações logísticas. Deixe seu comentário, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer e discutir episódios importantes da história. Até a próxima!